Todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a amada igreja. Meus irmãos, convido-os a abrir as Escrituras em Levítico, capítulo 9, verso 22. Farei a leitura dos versos 22, do verso 22 até o capítulo 10, verso 3. Faremos a exposição nesta noite, principalmente nesses versos. Então, Levítico, capítulo 9, verso 22, até o capítulo 10, verso 3. Façamos então com reverência e atenção a leitura da palavra do Senhor. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito oferta pelo pecado, e holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isto, deu gritos de alegria e se prostrou, com o rosto em terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Curve a tua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor, pelos méritos de Cristo, nós nos colocamos diante da tua santa presença em oração neste momento, pois estamos diante da leitura e da exposição da tua santa palavra. A despeito dos meus pecados, ó Deus, usa-me como um instrumento nas tuas mãos, para que sejamos todos nós santificados pela tua santa palavra, para que sejamos transformados pela tua santa palavra, para que venhamos nos aproximar do Senhor em santidade, em reverência, não através de invenções, mas através daquilo que a tua palavra tem revelado a nós. Pai, fala ao nosso coração nesta noite, pois é por meio da tua palavra que o Senhor escolheu pastorear o teu povo. É assim que nós oramos, gratos, rogando ao Senhor que abra o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao longo desta série de exposições, vocês não fazem ideia o quão isso é difícil pregar. Nós temos observado que Levítico, ele não se trata apenas de sacrifício. Apesar de toda a leitura, tem animal morrendo, tem sangue sendo vertido e tem oferta sendo queimada. Mas este livro, ele não trata simplesmente ou somente desses aspectos. A sua proposta para nós, ela é muito maior. E a cada sermão, quando nós olhamos atentamente, isso vai se tornando evidente para nós. Nós vamos observando um Deus que é santo, santificando o seu povo por meio da sua palavra, por meio das suas instruções, para que eles possam estar então diante da presença do Senhor. O livro, ele então vem mostrando como Deus, ele concedia meios para que o seu povo pudesse adorá-lo
e se relacionar com Ele. Além de santidade, o que nós vemos muito presente em toda a narrativa é a ideia de a obediência sendo marcada, tendo Moisés como um administrador desta consagração toda, atento para tudo aquilo, para que fosse cumprido segundo as prescrições divinas. O texto lido nessa noite, meus irmãos, ele nos apresenta uma continuidade daquilo que estava sendo narrado no capítulo 8. Só para lembrarmos um pouco, o livro de Levíticos, ele trata-se de leis. Porém, neste trecho a qual nós entramos na última exposição, do capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos uma narrativa que vai descrevendo a purificação de Arão e de seus filhos. E o capítulo 8, então, nós temos a descrição de como que essa consagração ela deveria acontecer. Quais eram os passos necessários para que esta consagração de Arão e seus filhos acontecesse. O texto ele é então enfático em mostrar quais eram as formas e por que isso deveria acontecer. No capítulo 8, no verso 5, Moisés ele diz o seguinte: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Após isso nós vemos que o processo acontecendo por 7 dias. Então o capítulo 8 ele narra os 7 dias desta purificação que estava acontecendo. Sempre o autor ressalta uma informação muito importante, para que fosse observado as prescrições. E isso para que o povo e para que eles não morressem. Foi por isso que todas essas coisas foram ordenadas. Nós temos então agora no capítulo 9 o início do ofício sacerdotal, mostrando como isso deveria acontecer, em conformidade com as ordenanças do Senhor. E como nós veremos mais adiante, isso ficará evidente que toda narrativa ela tem um foco principal. No capítulo 10, no verso 3, mostrarei a minha santidade naqueles que chegam a mim, e eu serei glorificado diante do meu povo. Desta feita, então, gostaria de meditar com os irmãos na seguinte temática: a santidade daqueles que se aproximam de Deus. A santidade daqueles que se aproximam de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos do verso 22 ao 24, importa que eles sejam santos. O texto que nós observaremos nesta noite, narra então os fatos acontecidos ao 8º dia. Após os 7 dias de purificação, nós vemos aqui agora o sacrifício sendo oferecido pelos próprios pecados do sacerdote e pelos pecados do povo. Os primeiros versos, então, meus irmãos, do capítulo 9, são enfáticos em nos afirmar que tudo estava sendo feito conforme o Senhor havia ordenado. No verso 6 do capítulo 9, diz assim: então disse Moisés, isto é que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Após então esses sacrifícios começarem a serem oferecidos, nós vemos primeiramente a necessidade de que o próprio sacerdote ele precisava ter o seu pecado expiado e posteriormente também o pecado do povo. E é interessante isso, meus irmãos, porque a Escritura não nos omite o fato de que eles eram pecadores e que eles necessitavam desta purificação. E que neste momento, então, eles não eram diferentes de todo o povo. Não existe um destaque entre o sacerdote nesse sentido, em detrimento a todo o povo. E isso acontece diante de toda a tenda, diante de todo o povo. Isso acontece diante da tenda, na frente de todo o povo. Então, logo após essa descrição, nós temos a informação de que Adão ele levanta suas mãos e abençoa. E essa expressão que acontece no verso 22, ela é repetida no verso 23. E há algumas coisas importantes que nós precisamos observar aqui.
A primeira delas diz respeito à bênção de Arão. Muito provavelmente o que nós temos aqui é a bênção dada pelo próprio Senhor, lá em Números capítulo 6, verso 22 a 26, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Essa bênção então enfatiza a presença real de Deus no meio do seu povo. E muito provavelmente Arão tenha proferido essa bênção naquele momento. Em segundo lugar, nós precisamos notar que parece que acontece duas bênçãos distintas. Uma no verso 22 e a segunda no verso 23. Porém, é muito provável que Arão ele estava abençoando as ofertas no verso 22. Pois o texto vai nos mostrar que ele desce do altar, logo após a bênção, ele desce do altar, havendo feito a oferta pelo pecado. E posteriormente ele entra na tenda, ele sai da tenda, e então assim ele abençoa o povo, conforme a bênção de Números capítulo 6. E um ponto muito importante, meus irmãos, aparece no verso 23, olha comigo no texto. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. Isso é muito importante. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Quando nós olhamos a ideia de glória, o sentido em português não capta muito bem o significado dessa palavra. A gente tem a ideia de algo abstrato, como um brilho, como uma imagem, como uma grandeza espiritual por vezes. No entanto, o pensamento hebraico aqui, ele é muito mais concreto. A ideia predominantemente presente no Antigo Testamento mostra a ideia de glória como algo concreto, como realmente um peso, como algo palpável, algo real e intenso. A palavra ela vai carregar essa ideia mostrando a importância e o valor daquele momento. E um dos textos mais impressionantes que fala sobre a glória de Deus, nós vemos em 1 de Reis, onde vai falar que os sacerdotes eles não puderam permanecer no templo por causa da glória de Deus que encheu todo aquele lugar. Meus irmãos, a ideia de glória não é apenas um conceito teológico, mas é algo que enche de fato o espaço, é algo que intenso e que impede até mesmo os sacerdotes de permanecerem de pé. E então o texto nos mostra que o fogo sai e consome todo o holocausto, toda a gordura. Isso mostra que Deus ele havia aceito aquele sacrifício que havia sido oferecido. E não só a oferta. Deus ele aceita a oferta, o ofertante e o povo que estava diante do Senhor naquele momento. Observe a riqueza e os detalhes deste texto, aonde nos mostra e enfaticamente, desde o capítulo 8, vem mostrando como eles deveriam fazer. Moisés como um guardião, observando para que aquilo fosse feito de acordo com aquilo que o Senhor havia prescrito. Então o texto mostra que a glória de Deus, de forma intensa e profunda, desce sobre aquele lugar. E um fogo vai e consome tanto o holocausto como a gordura. E não menos importante, o texto então termina nos mostrando que o povo vê aquela cena toda, vê aquela beleza toda. Eles gritam de alegria e se prostram em terra, no verso 24. Meus irmãos, de muitas coisas que nos chama a atenção deste texto, eu queria destacar com você algumas coisas bem simples,
Mas olha o fato como que Deus ele abençoa aquele momento. Primeiramente, através da bênção de Arão. Posteriormente, abençoa o povo. E isso fica evidente que Deus estava santificando o seu povo escolhido. Não era simplesmente, toda aquela preparação, não era simplesmente rituais acontecendo. Não era simplesmente o sangue sendo derramado. Mas era o Senhor santificando o seu povo, para que este povo então pudesse se apresentar diante deste Deus santo e glorioso. As figuras de Arão e de seus filhos nos revela a intenção de Deus de se relacionar com o seu povo, pois eles são intermediários dessa aliança. Não apenas manifestando a sua glória, mas Deus ele manifesta esse desejo de relacionamento, aceitando esse sacrifício que fora oferecido. E em suma nós aprendemos que Deus ele exige a santidade de seu povo. Nada menos do que isso. Nada menos do que a santidade do seu povo. A bênção do Senhor, então, ela é apresentada como resultado de ouvirem e de seguirem as instruções do Senhor. Deus exige santidade de seu povo, mas Ele também provê os meios para que essa santidade seja alcançada. E como diz em Levítico capítulo 8, verso 35, para que não morram. Isso nos ensina algumas lições valiosas dentro desses versos, meus irmãos. E algo importante é que nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira diante do Senhor. Nós não podemos nos achegarmos diante do Senhor de qualquer maneira. E a pergunta que se levanta para nós: quantos de nós, de fato, nos preparamos para o culto ao Senhor? Quantos de nós realmente se prepara para este momento? Muitos cristãos nos dias de hoje têm feito do culto como se fosse um shopping, aonde ele vai até aquele local para escolher algumas bênçãos necessárias. Eu preciso de saúde, então eu vou para a igreja orar ao Senhor porque eu preciso de saúde. Eu preciso de uma bênção financeira, então eu vou até a igreja porque eu preciso de uma bênção financeira. Eu preciso de um milagre no meu casamento, um milagre na minha família. Então é por isso que eu vou até aquele local. Porque lá falaram que tem um Deus santo, que a gente pede e Ele dá as coisas para nós. Antes que a glória fosse manifesta, houve dedicação para aquele momento. Arão e seus filhos, eles se preparam. E nós? Nós nos preparamos para este momento. Nós que temos o grande sumo sacerdote, Cristo Jesus, que ofereceu um sacrifício perfeito. E não somente ofereceu um sacrifício perfeito, mas como se ofereceu como sacrifício perfeito. Como que nós nos achegamos a este momento? Em Romanos capítulo 12, Paulo ele fala para que nós nos apresentemos pelas misericórdias de Deus como sacrifício vivo diante do Senhor. Hoje nós não temos um culto onde os animais são imolados, onde o sangue é aspergido, pois tudo isso são sombras que se cumprem em Cristo. Mas nós precisamos, assim como orientado pelo apóstolo Paulo, nos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável.
Olha como que essas expressões se encaixam de forma perfeita no texto que nós estamos expondo em Levítico. Paulo nos convida, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelos seus meios de graça, para oferecermos o nosso corpo como oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Deus, Ele nos escolheu nele para que sejamos santos e irrepreensíveis. Deus, Ele nos chama para uma vida santa, na qual o pecado precisa ser abandonado. Nós precisamos, irmãos, reconhecer as nossas falhas diante do Senhor e confessá-las e abandoná-las. Não é simplesmente falar quais são os seus pecados, mas nós precisamos abandoná-los. Não pode haver em nós um desejo simultâneo em servir ao Senhor e cultivar desejos pecaminosos em nosso coração. A santidade nos aproxima ainda mais de Deus e de sua bênção. O afastar-se trará consequências terríveis para nós, para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Igreja essa que foi comprada através do sangue precioso de Cristo Jesus. Este texto, meus irmãos, nos mostra que a oferta que o Senhor recebe é aquela oferta que é segundo a sua palavra. Não segundo aquilo que nós elaboramos, não segundo aquilo que nós pensamos, não segundo aquilo que nós agimos. Nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira para cultuar o Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo. Esse texto, meus irmãos, nos mostra que o verdadeiro sacrifício nos habilita para estarmos aqui nesta noite. E este sacrifício é Cristo, o Cordeiro, que com seu sangue comprou todos aqueles que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, que nos constituiu reino e sacerdote. Ele que é o perfeito sacrifício, pois pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo para nós eterna redenção. E ainda mais, pelo Espírito Santo, ele se oferece sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência das nossas obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Meus irmãos, se nós podemos hoje cultuar ao Senhor, se nós podemos nos apresentar diante do Senhor, não é porque nós imolamos animal, não é porque nós imolamos um cordeiro, é porque o Cordeiro Santo foi imolado antes da fundação do mundo. Cristo é o santo sacrifício que nos reconcilia com Deus. Se nós podemos prestar culto a Ele, é por causa deste sangue que foi derramado na cruz em nosso favor. Isso é a santidade que permite, esta é a santidade que permite com que nós venhamos nos aproximar de Deus. É a santidade de Cristo. Aproximemo-nos então, meus irmãos, com o coração purificado da má consciência, com o corpo lavado com água pura, guardando firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que faz a promessa, ele é fiel para cumprir. Cristo é o Cordeiro Santo, que nos purifica o pecado. E se podemos então nos aproximarmos diante do Senhor, é por causa deste sacrifício perfeito, por causa deste sangue perfeito. Todas essas coisas que nós estamos vendo aqui em Levítico, nós temos visto como isso aponta para a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário a nosso favor. Não são apenas leis, não são apenas animais sendo imolados e sangue sendo derramado, mas isso aponta para uma esfera maior, meus irmãos.
Isso aponta para o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele que nos reconcilia pelo seu sangue. E se a nossa oferta, então, ela é aceita, se a glória de Deus, então, ela se faz presente na nossa vida, e se podemos cantar e gritar de alegria, é porque o sacrifício de Cristo foi aceito, não o seu. É porque a obra de Cristo foi aceita. A santidade de Cristo foi aceita como sumo sacerdote. Nós não estamos aqui por causa do ofício de Arão. Nós não estamos aqui por causa do ofício de seus filhos. Mas nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, e nós podemos cultuar ao Senhor por causa do ofício sacerdotal de Cristo Jesus, que ofereceu e se ofereceu como um perfeito sacrifício. É por isso que não cabe tristeza no momento do culto ao Senhor, aonde nós somos alimentados pela sua palavra, aonde nós somos santificados pela sua palavra, somos convocados para essa solene adoração. É por isso que causa tanta estranheza o cristão, que ele não tem prazer neste momento. Mas a gente chega lá. Segundo ponto, é justamente a partir do capítulo 10, dos versos 1 a 3, aonde nós vemos o perigo da negligência. O que se segue é uma narrativa que nos espanta. Nós sempre temos a tendência de olhar e assustarmos com este texto. Até mesmo assustados, até mesmo chocados pela descrição dos fatos. Após todo o espetáculo da glória aparecendo, do fogo então consumindo o holocausto, o povo alegre, a narrativa então apresenta para nós um contraste espantoso, que é justamente provocado e provoca em nós uma reflexão profunda. E não é porque está separado por um capítulo, é que o texto está separado. Pelo contrário, o que nós vemos é a continuidade daquele momento. O capítulo 10 ainda narra para nós os fatos do 8º dia, aonde a oferta havia acabado de ser aceita, a glória havia acabado de ser manifesta, e tudo aquilo de modo extraordinário e espantoso estava acontecendo. Então nós temos ali a partir do verso 1 a descrição de Nadab e Abiú, filhos de Arão. E enfatiza a parte dos filhos de Arão, justamente para que possamos nos lembrar de que eles estavam em todo o processo de purificação, conforme dito, já narrado desde o capítulo 8. Eles passaram pelos 7 dias da consagração, eles estavam na cena que nós acabamos de ver. Mas então o autor, ele interrompe a descrição desses fatos, e ele muda de forma brusca os personagens e os acontecimentos. O verso 1, então, meus irmãos, ele nos fala que esses irmãos, eles pegam um incensário e eles colocam fogo sobre esse. Jeremiah Boggs, ele vai chamar a atenção para um fato muito curioso, de que até o presente momento, nós não havíamos recebido orientações de como o incensário deveria ser aceso. O que nós temos no capítulo 10, no capítulo 30 de Êxodo, conforme nós lemos na liturgia, é que não deveria ser apresentado um incenso estranho. Não fogo estranho, um incenso estranho. Somente no capítulo 16, nós temos a orientação de como que deveria ser aceso o incensário. Seria com as brasas retiradas do altar. Brasas essas que acabaram de ser acesas pelo Senhor, pelo fogo que havia consumido o holocausto.
Um outro ponto muito importante, meus irmãos, é a ideia do fogo que consumiu. Observe, o fogo que consome o holocausto, agora vem um fogo que consome Nadab e Abiú, e o que nós temos ali é a descrição do mesmo fogo. É a mesma ideia presente no mesmo texto. Não é um fogo diferente, mas é o mesmo fogo. A ideia do fogo estranho muitas vezes acaba nos chamando muito mais a atenção, né? Eles ofereceram, eles trouxeram um fogo estranho, mas existem muito mais elementos que deveriam chamar a nossa atenção do que apenas o fogo estranho. A ideia do fogo estranho, meus irmãos, ela está muito mais associada com aquilo que não foi requerido deles. Ou seja, algo que não foi solicitado para Nadab e Abiú. E esta é a ideia principal nesses versos. Nadab e Abiú estavam com seu pai Arão durante todo o processo, diante de toda a instrução do Senhor. E é por isso que o juízo é tão severo sobre eles. Esses versos nos apresentam a seriedade do ambiente cultico. Não é algo que fica ao querer das pessoas, nem segundo as impressões de Moisés, Arão e seus filhos. É evidente que todos os elementos, todos os atos, todos os rituais deveriam acontecer segundo as ordenanças do Senhor. E como ainda que não tivesse sido explicitado, exposto a forma como aquele incensário ele deveria ser aceso, os irmãos, eles são mortos justamente por fazer algo que não havia sido solicitado para eles. O fogo que consome, nós não temos nenhum elemento que consome os dois irmãos para que fosse outro fogo, senão o do verso 24. Então no verso 3 nós temos as palavras de Moisés, ditas ao seu irmão: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante do meu povo. Isto é, meus irmãos, sejamos santos diante de Deus, das suas coisas, da sua palavra. Ele manifestará a sua santidade em nós. Deus, ele é santificado de duas maneiras. E isso precisa estar guardado em nosso coração, em nossa mente. Uma é pela santidade do seu povo na sua conduta para com ele. É dessa forma que Deus, então, ele mostra a sua glória, ele mostra a sua grandeza. Os santos, eles santificam a Deus em seu coração quando eles temem a Deus. Quando eles estão diante de um Deus santo e reverenciam e amam este Deus. Eles então santificam a Deus através de uma vida santa. Eles mostram então a glória e a santidade de Deus. É dessa forma que Deus, ele é santificado. Mas se nós não fizermos isso, Deus, ele santifica a si mesmo com seus juízos diante daqueles que não santificam o seu nome. Deus, ele manifesta a sua santidade mesmo diante daqueles que desprezam a sua santidade. E por fim, então, nós temos o silêncio de Arão, que contrasta imediatamente com a alegria do verso 24. Observe que mesmo sendo um texto, sendo uma continuidade, como existe contrastes neste texto. No verso 22, nós temos ali Arão abençoando, fazendo a sua oferta. Nós temos no verso 1 do capítulo 10, Nadab e Abiú oferecendo algo que não foi solicitado. No capítulo 9, nós temos Deus recebendo através do fogo, manifestando a sua glória, recebendo através do fogo,
a adoração e aquele elemento de adoração. E agora nós temos o fogo consumindo aquele povo, consumindo aqueles 2 irmãos. E se no verso 24 nós temos a alegria, agora no verso 3 nós temos o silêncio do sacerdote. Isso contrasta imediatamente com a alegria. Esse silêncio, ele é um reconhecimento do juízo de Deus. Não há protesto, não há contestações, apenas um silêncio de um pai que havia acabado de perder os seus 2 filhos, mas diante da santidade divina de Deus. O padrão bíblico muitas vezes é esse. Após o estabelecimento, após a manifestação da presença de Deus, o pecado sempre surge, o juízo sempre se manifesta, revelando a santidade, a justiça do Senhor. Nós vemos isso no Éden, nós vemos isso no caso de Ananias e Safira, nós vemos isso neste caso a qual nós estamos olhando nesta noite, e em tantos outros casos na Escritura, sempre apontando para aquele que verdadeiramente santifica o seu povo. Este texto então, meus irmãos, é um grande alerta para a nossa alma. Isso deve chamar a nossa atenção, meus irmãos, da forma como nós cultuamos ao Senhor. Por mais que tenhamos boas intenções, se algo não foi requerido pelo Senhor na sua palavra, isso nos coloca em vias de juízo divino. Meus irmãos, que este texto possa servir para uma terrível advertência ao nosso coração e às seduções do nosso coração, que sempre busca inventar formas de adorar ao Senhor. Sempre busca maneiras de adorar ao Senhor, inventa cultos, inventa formas de culto, inventa elementos dentro do culto. Meus irmãos, o Senhor será santificado, seja pela nossa obediência, seja pela nossa desobediência. Ou Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ou Ele manifesta então a sua glória por meio da execução dos seus juízos. Atente para essa advertência no seu coração. Lembre-se de usar. Só por tocar a arca que estava caindo, porque os bois tropeçaram. Parece que é uma coisa tão boba. Parece que é algo tão trivial. Mas isso custou a vida deles. Um alerta: não existe nada pequeno na adoração a Deus. Não existe nada pequeno quando nós falamos e quando nós tratamos da adoração ao Senhor. E uma outra advertência neste texto, meus irmãos, é que não há privilégios, não há posições que nos consiga proteger da correção de Deus. Reis, príncipes, sacerdotes, pastores, presbíteros, todos temos o mesmo chamado diante da majestade de Deus: obediência. Obedecer aquilo que o Senhor prescreveu em sua palavra. Meus irmãos, diante dessa verdade, então como que nós devemos viver? Em primeiro lugar, qualquer coisa que nós inserirmos na adoração a Deus precisa ter autorização na sua palavra. Isso deve produzir uma reflexão imediata em nós, em nosso coração. Ao nos atentarmos para essas instruções, o Senhor nos abençoa, Ele resplandece sobre nós o seu rosto, Ele age com misericórdia para com o seu povo. Mas a outra verdade também, ela não pode ser esquecida. Ao rejeitarmos as ordenanças do Senhor, nós rejeitamos o próprio Senhor, que manifesta juízo também sobre o seu povo. Nós não somos chamados, irmãos, para inventarmos formas de adoração.
pois essas coisas elas têm a aparência de sabedoria. Quando se promove um culto inventado por homens, é carregado de falsa humildade, ainda que tenha tratamento austero do corpo. Mas Paulo fala em Colossenses capítulo 2, verso 23, mas essas coisas não possuem valor algum na luta contra as inclinações do pecado. Nós somos chamados então, meus irmãos, a vir de bom grado a adorar ao Senhor. Nós não devemos adorá-lo segundo a nossa própria vontade. Por isso, o que quer que façamos na adoração a Deus, se não temos a autorização para fazê-lo, nós teremos de nos calar quando alguém perguntar: quem te mandou fazer isso? Quem te mandou trazer tais coisas? Quantas coisas, meus irmãos, têm sido acrescentado na adoração a Deus? Coisas que nós não podemos encontrar base na sua palavra. Coisas que são inventadas por homens. Como que nós temos adorado ao Senhor, meus irmãos? Como que nós temos preparado o nosso coração para adorar ao Senhor? Será que nós estamos inventando formas de adorar ao Senhor? Eu acho que este culto ele precisa de alguns elementos. Vamos trazer um shofar para a igreja. Vamos trazer alguns elementos judaizantes. Eu acredito que o impacto deste culto ele será mais santo. Acaso o sacrifício de Cristo não é o suficiente para que possamos nos apresentar? Acaso aquilo que foi revelado para nós por meio da sua palavra já não nos é suficiente? Precisamos trazer outros elementos? Será que para que o culto ele seja mais santo, ele precisa ter uma dança profética? Será que ele precisa ter elementos proféticos? Ou será que alguém precisa se levantar e se manifestar no meio do culto, interromper um sermão e falar: assim diz o Senhor? Como que o nosso coração, meus irmãos, está seduzido pelas coisas deste mundo? Como que nós ainda ouvimos e damos a atenção à voz da serpente? Olha, não foi bem assim. Olha, não é bem assim. E é por isso que muitos morrem. Segundo lugar, meus irmãos, adorar ao Senhor exige de nós que nós venhamos nos aproximar dEle. E negligenciar significa nós nos afastarmos dEle. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala o seguinte: eu estou muito surpreso de que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, se nós adicionamos elementos ao culto, se nós, como Nadab e Abiú, trazemos aquilo que o Senhor não requereu de nós, o que nós estamos fazendo é outro evangelho, mas não o evangelho de Cristo. Você não foi salvo pela graça de Cristo, mas você foi salvo pelos seus próprios méritos. É isso que você está publicando. É isso que você está anunciando. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Essa ideia de nós nos aproximarmos de Deus exige de nós, meus irmãos, uma mente santa e um coração disposto ao exercício da adoração. Meus irmãos, como que nós perdemos a grandiosidade deste momento? É por isso que nós trocamos este momento por qualquer outra coisa. Cristãos do passado davam a vida para poder participar de um culto. Perdiam a vida num momento de culto. E nós, com toda a comodidade,
nós com todos os benefícios que nós temos, nós escolhemos ainda assim as paixões deste mundo. Nós escolhemos elementos que não foi requerido pelo Senhor. É pela sedução às coisas deste mundo, meus irmãos. É que nós vemos tantas pessoas, os ditos desigrejados, que inventam para si uma forma de cultuar ao Senhor, longe da comunidade, longe do povo santo. Deus, Ele nos santifica por meio da sua palavra, mas Ele também nos santifica pelo ajuntamento santo, pela reunião solene. Meus irmãos, nós precisamos então cultivar uma mente santa, um coração disposto. Não é algo que nós fazemos de forma despretensiosa, não, desprovido de intencionalidade. Se nós nos comportamos assim, então nós zombamos ao Senhor. Zombamos dele, de quem ele é, zombamos da sua palavra. O culto, ele tem um caráter individual, sim, mas ele não perde a essência do coletivo. A bênção, ela acontece no coletivo. O juízo acontece no individual. Com isso nós somos advertidos. E aqueles que excluem e que se excluem do ajuntamento solene, em detrimento dos seus exercícios particulares, Deus requer de nós presença. O povo estava presente diante do Senhor. O povo estava reunido para cultuar ao Senhor. A bênção foi para todo o povo. A bênção araônica abençoa o povo ali reunido diante da tenda. Nós não podemos nos excluir deste momento de culto. Essa é uma advertência severa para todos nós. Meus irmãos, é assustador como que nós rejeitamos este meio de graça. Meio de graça a qual o Senhor escolheu para revelar a sua glória, para abençoar o seu povo. Como que muitos hoje usam esse momento simplesmente como uma palestra motivacional. Como se o culto fosse apenas orientações triviais, ou um momento para expurgar os seus pecados. Eu pequei a semana toda, agora eu preciso ir para a igreja. Como se fôssemos romanistas. Como se não considerássemos todos os elementos do culto, a glória que existe dentro deste momento de culto. A advertência é severa. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, conforme diz Isaías capítulo 1, verso 15. Prepare o seu coração. Aparte dele todo o caminho pecaminoso. Pelo menos esforce-se para isso, meu irmão. Nós precisamos vigiar e orar, precisamos vigiar o nosso coração, senão ele se torna inadequado para o culto, para este momento de adoração. E nós precisamos vigiá-lo e orá-lo em todos os sentidos. O Jeremiah Boggs, ele mais uma vez nos adverte quanto à importância deste momento. Ele diz o seguinte no seu livro Adoração Cristã: vocês aguentam jogar até depois da meia-noite. E mesmo que percam o jantar ou fiquem longe da sua família, para vocês não é nada difícil, nem enfadonho fazer essas coisas que agradam a carne. Mas como vocês se cansam rápido quando vêm adorar a Deus. E então, o que vocês vão fazer no céu, onde não existe nada mais para fazer por toda a eternidade, senão adorar a Deus? Se este momento é um momento enfadonho para você, por qual motivo você quer ir para o céu? Desfrutar da presença santa do Senhor Jesus Cristo.
Este texto nos aponta ainda para uma realidade maior, de que Cristo é o nosso mediador perfeito. Pois ele, sendo perfeito, ele não precisou oferecer um sacrifício por si. Somente pelo pecado do seu povo e pelo seu sacrifício perfeito e perfeitamente aceitável ao Pai. Em Hebreus capítulo 8, no verso 6, nós temos o seguinte: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O culto de hoje, ele pode ser diferente, mas as exigências não mudam. Não é sem motivo que Paulo adverte aquela igreja de 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. É por isso que entre muitos de vocês tem fracos e doentes e os que dormem. Somos chamados então, meus irmãos, para vivermos essa realidade cultica, unidos pelo sangue de Cristo, fazendo uso dos sacramentos que o Senhor proporcionou para nós, que nos aponta para esta realidade celeste. Que o Senhor possa nos conduzir a esta verdade santa. Que nós nos aproximemos do Senhor com um santo temor. Meus irmãos, eu não quero que essas palavras soem de forma legalista para você. Mas que o Senhor nos conduza a observar essas verdades eternas. Que possamos avaliar o nosso coração e vermos o nosso estado ao nos aproximarmos dele neste solene momento. Este texto nos mostra esses dois contrastes, da oferta que foi aceita e dos ofertantes que foram recusados. Este texto nos mostra a realidade de Deus manifestando a sua glória e também manifestando o seu juízo. Este texto nos mostra e nos apresenta a realidade da alegria da presença do Senhor, mas também nos mostra o peso de negligenciarmos esta verdade tão santa e poderosa. Que possamos, tomados de santo temor, observarmos a palavra do Senhor, como acabamos de cantar, crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que o nosso coração, meus irmãos, seja santo ao se aproximar de Deus. Que tenhamos uma vida santa ao nos aproximarmos de Deus. Nos santifiquemos no individual, mas nos santifiquemos aqui de forma congregacional. É assim que o Senhor, na sua sabedoria, na sua glória e majestade, resolveu manifestar a sua santidade naqueles que se aproximam. Vamos orar ao Senhor. Pai, mediados pelo sangue perfeito do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez em oração. Não pelas nossas ofertas, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue perfeito de Cristo vertido na cruz do Calvário. Ó Senhor, que a Tua palavra fira a nossa consciência e o nosso coração, para que possamos Te servir, ó Deus, conforme requerido na Tua santa palavra. Nos santifica, Senhor. Nos santifique, ó Deus, para que o Teu nome seja santificado, para que o Teu nome seja engrandecido. Assim oramos, gratos pela Tua palavra nesta noite, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Passo a palavra.